Bom dia, meus queridos. Iniciamos mais um dia hoje de trabalhos. Eu vou iniciar o dia lendo o início, né? O início desse livro. Ele, eu acho que quase vocês não vão encontrar mais para venda, a não ser em livrarias que vendem livros usados. Mas vocês podem me pedir, né? Quem estiver assistindo, pode me pedir que eu envio para vocês, porque Leonard sempre é, aprovou que a gente possa compartilhar seus escritos, né? Ainda mais que esse a gente não está conseguindo encontrar. Ok, gente? Então vamos lá. Vou fazer a leitura aqui. Vocês estão participando aqui de uma aula que eu sempre ofereço, um curso. Essa leitura livre vai ficar publicada no nosso YouTube. O livro é Libertando-se do Hábito de Morrer, a Ciência da Vida Eterna, por Leonard Horn. A tradução desse livro aqui é Gilberto Carnacielli. Então, esse livro é uma discussão útil de ideias e práticas básicas para a conquista da maestria pessoal e saúde. Apresentei aqui o mínimo de fundamentos para a imortalidade pessoal que aprendi de yogis verdadeiramente imortais. Essas práticas também estão mencionadas e até explicitamente descritas na Bíblia e todas as grandes escrituras. Por exemplo, Elias era o mestre do fogo da Bíblia, mas em nenhum lugar ele discutiu a teoria da purificação pelo fogo ou o poder espiritual do fogo. Acredito que estamos nos dirigindo para uma nova era de imortalidade física e maestria pessoal. Uma era de seres humanos divinos que não esquecem sua humanidade. Deus tem trabalhado sistematicamente nos bastidores da história humana. Ela, é o Deus da ciência e da tecnologia, e até mesmo das Nações Unidas, bem como da religião. Ou ela não é nenhum Deus. Os governos do mundo fazem a vontade de Deus para a iluminação de indivíduos. Tem que ser um processo gradual e invisível, exceto para aqueles que têm olhos para ver. Com certeza, essas pessoas que estão aqui. Deus deu-nos as ferramentas práticas para sermos imortais. O gargalo está nas ortodoxias, filosofias e crenças ultrapassadas, não somente nas igrejas, mas na educação, ciência, negócio e governos. Após conhecer pessoalmente e estudar 8 yogis imortais que viveram mais de 300 anos no mesmo corpo, condensei os denominadores comuns que os tornaram imortais. Apresento-lhes estes atributos, a princípios aqui. São simples e agradáveis de se trabalhar. Se a trilha da imortalidade física não fosse agradável, então o Criador seria um sádico que exige dor e miséria eternas. As práticas espirituais que nos fazem imortais são tão simples que se tornam fáceis de serem ignoradas. Foi assim que a morte física tornou-se tão popular. Ser imortal está no mesmo grau de dificuldade que o de ganhar a vida ou sustentar uma família, criar crianças e pagar as mensalidades escolares até a formação universitária. Exige concentração e autodisciplina acompanhadas de um certo nível de inteligência e resistência. Tornar-se um mestre yogi imortal pode ser mais fácil que isso, mas exige concentração e persistência nos hábitos corretos. Chamo-os de os hábitos do estado de animação pessoal e as disciplinas do prazer. Você aprenderá o que eles são neste livro e em outros mais que ele também deixou aí para gente.
nos cursos também, nos retiros, nos nossos encontros, com as pessoas que já estão praticando. Não, pode, eu Meu sigo ponto você. central é que a vitória sobre a morte está ao seu alcance. Descreva as práticas de purificação espiritual utilizadas por todos os yogis que conheci nos termos da civilização ocidental. Nossa civilização pode ou sugar nossa energia vital ou nos matar, ou também sustentar nossa vida eterna, confortável e agradavelmente. Você decide. Você pode centrar-se na vida e maestria ou na derrota e morte. Obviamente, quanto mais pessoas adotarem este enfoque na sua imortalidade pessoal e maestria, mais fácil será para todos nós. Conquanto alguns dos yogis imortais participem há muitos anos da sociedade, é definitivamente mais fácil para eles viver em pequenas comunidades acolhedoras no Himalaia, por exemplo. Induzir todas as pessoas em um pequeno povoado ou grandes cidades a se engajar num diálogo sobre imortalidade física e maestria pessoal é uma contribuição inteligente para a sua própria sobrevivência. Mas não é necessário ou até mesmo factível que persuadir qualquer um ser imortal. Não precisa fazer isso, porque as pessoas já são. Alguns desejam morrer e merecem esse direito. Entretanto, todos merecem o direito de escolher a vida ou a morte. Sem a informação contida nestes livros, nesses cursos, através dessas pessoas, as pessoas não têm uma escolha significativa ou um direito de escolher, porque elas só têm informação sobre a morte, sobre a doença, sobre a dificuldade, sobre o sacrifício. Então, na verdade, muitos não escolhem porque elas não estão tendo esse direito de escolha. A única opção mostrada para elas é a doença, o sofrimento, o pecado, a morte. Não é mostrado isso, né? A maioria das pessoas está demasiadamente imersa na urgência de morte e consciência mortalista para se importar com yogis imortais ou mesmo com seu potencial divino. Infelizmente, a urgência de morte massificada tem a tendência de precipitar desastres. A melhor coisa que você pode fazer para a saúde de uma comunidade ou uma nação é dominar e divulgar as ideias de imortalidade física e purificação espiritual voluntárias, antes que Deus a faça involuntária. Que o novo milênio nos traga toda a maestria e longevidade. Om Namah Shivaya. Bom dia, gente. Vamos começar com essas ideias maravilhosas, né? Aqui, aqui até no final, o que que ele está dizendo, né? Quando ele fala sobre que essas ideias, né, não são só nossas, elas são coletivas também e provocam desastres na nossa vida individual, mas os desastres coletivos também são provocados pela ânsia inconsciente de morte da humanidade, pelos karmas, pela causa e efeito que a gente provoca na humanidade, né? Então, por exemplo, esses terremotos, as guerras, são só uma repetição de informação, de memórias celulares individuais e coletivas. Por exemplo, que louco essa guerra se repetindo em 2023, né? Ah, o Putin, ou seja, quem for, a Ucrânia ou o Reino Unido, toda essa loucura. Na verdade, todos nós estamos criando aquela guerra. Todos nós estamos em guerra. Porque isso é criado quando algo acontece coletivamente, isso é criado coletivamente. Não é porque a gente está aqui no Brasil que a gente não criou. Claro que quem está lá está mais envolvido com o processo de causa e efeito e com o processo kármico. Mas nós também estamos influenciando positivamente ou negativamente nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, nas coisas que nós compartilhamos sobre. Então, e isso também entra aqui a teoria, né, que
é científica, foi pesquisado, do centésimo macaco, né? Que um macaco fez umas mudanças, não sei se vocês não conhecem, é bom ler, mas assim, um macaco fez umas mudanças num lado do planeta, né? Resolveu lavar as bananas antes de comer, acho que as bananas, uma macaca, essa história já é antiga. E aí, no outro lado do planeta, automaticamente, os macacos começaram a fazer isso também. Entende, gente? Porque a informação, ela ressoa por todos os lugares. Ou o efeito borboleta, né? Quando uma borboleta bate as asas lá na China, aquele bater de asas, claro que vai interferir. Cada folha que cai no planeta interfere. Então, cada pensamento seu, embora você não perceba, interfere em toda a humanidade. Cada pensamento, tá, gente? Imagine cada ação, cada mensagem que você. Isso não é para ninguém se sentir culpado, tá, gente? Porque a gente vai continuar cometendo alguns enganos, pensando algumas coisas. Isso é normal, vai acontecer. O que a gente chama atenção é para que você observe. E se você estiver presente a cada dia, você consegue observar os efeitos, tanto de externos como internamente, entende? Então, o convite é para se auto-observar, observar seus pensamentos. E para isso, nós temos a respiração. Ah, mas só a respiração resolve tudo? Mais ou menos. A gente respira para ter consciência. Então, por isso que o nome é respiração consciente de energia. Então, quando você para respirar, nem que seja alguns minutos ou segundos, você vai trazer a consciência para si. Você vai sair um pouco daqueles pensamentos, da dor, do sofrimento, do medo, e vai vir para você. Aí você vai aprender a ter consciência, entende? Então, por isso que é respiração consciente de energia. Quando você convida alguém para fazer uma sessão de 1 hora, isso também vocês vão perceber que essa 1 hora é natural, não é você que determina 1 hora, e nem quem está respirando, ela acontece. Esse é um dos milagres, tá? Do renascimento. Não é algo que alguém está controlando, é a respiração. Quando você começar a confiar na respiração, tanto que ela esteja no comando, aí ela está funcionando. Vai levar um tempo? Vai, né? Mas não é a gente que controla nada. E ela é justamente para isso, para você perceber que você não está no controle. E uma das coisas que as pessoas mais relatam depois, né, no final desses cursos é: eu aprendi a largar o controle. Então, gente, nós temos que entender que o coletivo reflete em cada respiração, então, em cada pensamento meu. E se essas pessoas estão passando essas situações, não quer dizer que a gente vai ser indiferente. Nós precisamos entender primeiro, senão nós criamos mais sofrimento para eles e para nós. Se eu penso que eles estão sofrendo, eu estou gerando mais sofrimento e eu estou dizendo que eles não são capazes. Eu preciso mudar meus pensamentos sobre tudo, principalmente dizer, eles só esqueceram, eles só não sabem que eles podem viver em paz, que a paz é possível. Eles estão mergulhados dentro de um processo kármico, de causa e efeito, né? Eu convido vocês a lerem, por exemplo, Cartas de Cristo, tá, pessoal? Mas assim, leiam elas com muita calma, uma de cada vez. O nome Cartas de Cristo parece assim, algumas cartas, não. Cada carta gera aí, tem em torno de umas 10 páginas. Acho que sim. Só sei que no final é um livro bem extenso. E não se lê ela rapidamente como um livro. Você vai ler e não vai tentar entender também como um curso em milagres. Porque um curso em milagres, se você tentar entender, você não vai conseguir fazer ele. Você vai permitir que aquelas informações novas entrem na sua mente, né? Sair do controle. Então aqui ele está falando sobre ânsia inconsciente de morte pessoal e coletiva.
E às vezes, aí nós podemos falar da familiar também, né? Nós precisamos perceber em qual ânsia inconsciente de morte nós estamos envolvidos e a qual nós estamos respondendo, nós estamos sendo reativos. Nas cartas de Cristo ele fala sobre ação e reação. É super física quântica, tá? É Jesus falando sobre o que aconteceu lá né, há 2000 anos atrás, 2023, atrás, na visão da física. Como tudo reage, age, reage, tudo é ação e reação. Como nós somos feitos de energia, que é o que nós estamos falando aqui. Então, o convite aqui é isso. Nós só estamos sofrendo, doentes, tristes, porque nós estamos conectados com uma vontade inconsciente de morrer. Isso é ânsia inconsciente de morte, tá, gente? Vontade inconsciente de morrer. Temos sim, todos os dias. Todos aqui têm, de 1 a 10, em algum nível, tá? À medida que você vai se liberando, você vai ficando com mais o quê? Vontade consciente de viver, ainda bem, né? Você vai valorizando mais a vida, vai tendo pensamentos mais de vida. Mas para isso você precisa entender a sua mente, ver que tipo de pensamentos ela está tendo. E por isso que o nome do livro é o Leonard é bem polêmico, né? Criou imortalidade física. Criou não, né? Ele só compartilha o que ele aprendeu, porque ele não foi com essa intenção de conhecer a imortalidade física, ele foi para entender sobre morte e vida pelo mundo. E ele, claro, logicamente, ele foi conhecer as pessoas que entendiam mais de vida. Ele falou, bom, nada como aprender com as pessoas que mais vivem no planeta. É lógico que ele não acordou um belo dia e disse, eu vou falar com os imortais ali na esquina e já volto. Não, ele saiu pelo mundo contrariado com essa questão de que, como assim eu vou morrer? Você nunca parou para pensar que é tão estranho isso? Não é mais fácil pensar que isso é muito estranho? A gente nascer, viver e morrer. E agora, nesse momento, né, da humanidade, morrer, então, decrépito, cheio de doenças, sem memória, Alzheimer, todo esse monte de coisas. Vocês acham mesmo que Deus criaria algo tão desastroso, né? Seria um desastre. Então, são só informações repetitivas, padrões repetidos. Só que, você sabe, né? Vai bolando, vai ficando maior, vai ficando mais complexo. Então, o que aconteceu? Nossos bisa, tata, não passava o que a gente passa hoje. Mas a gente foi acumulando, gente, memórias, padrões, repetições, crenças. Se vocês começarem a perceber, vocês repetem crenças, histórias que nem fazem sentido. Foi o que aconteceu comigo, pelo menos. Nossa, realmente, numa das palestras do Leonard, ele falou, né? Deus não mata as pessoas, não condena, não julga. É lógico que Deus não mata as pessoas, né? Eu pensei, como uma boa católica sentadinha lá na palestra. Aí depois, aí fazendo as afirmações que vocês vão conhecer. Aí um dia caiu ficha, eu falei, é lógico que inconscientemente eu acredito nisso. Quando eu penso, Deus, por que o Senhor permite que aconteça isso? Deus, por que eu estou sendo castigado por isso? Deus, por que fulano, ciclano morreu dessa forma? Esse tipo de pensamento já mostra o que você pensa sobre Deus. Ele, na verdade, não se importa com isso. Né? Ele fica só observando, porque Deus jamais vai impor nada a você, que você tem que achar ele maravilhoso, porque ele já é Deus. Deus é Deus, gente, né? Como eu sou eu, vocês são vocês. Deus não precisa de oração, Deus não precisa de adoração, né? Deus é Deus. Então, são todo esse monte de pensamentos. Existe
uma conspiração no mundo, né? Reptiliana, cristianismo, fascismo, seja o que for que vocês imaginarem, né? Ou extraterrestre, espiritual, que faz isso, né? Ah, existe. Não, gente, quem faz isso somos nós. Não existe nenhuma conspiração. Nós, ao longo da existência, entre nascimentos e mortes, temos criado isso juntos. Então agora chegou a hora de nós juntos mudarmos isso. Não espere também que algo vai vir libertar ninguém, ou uma data X, Y, como a gente ouve falar. Ah, 2022, né? 2012, 2012, 2022, dia 11 do 11 de, né? 2011. Gente, não existe isso. É impossível. O livre-arbítrio é isso. Nós criamos, nós descriamos. Eu não acredito. Bom, se vocês aí conseguirem trazerem esse tipo de informação, eu agradeço, porque aqui a gente vai ficar bem feliz. Que não seja algo suposto, né? Algo que alguém fez uma previsão, previsões. Previsões acontecem, vocês vão conhecer elas aqui também, vão ter acesso ao futuro. Vocês têm acesso ao futuro. Nós somos incríveis, nós temos acesso a tudo, porque tudo acontece agora. Nós estamos criando, né? Então, isso é um pouco sobre libertando-se do hábito de morrer. Já coloquei no grupo, tá lá, tá? É livre para vocês imprimirem ou lerem como está lá. É um livro que precisa ser lido várias vezes. Eu fazia tempo que eu não lia. Então, hoje lendo aqui, eu já vi que, uau, parece que eu nunca li. É incrível, né? Porque uma mente, depois de modificada, de libertada, né? Ela nunca mais se torna a mesma, né? Então, eu depois de muito tempo, eu li hoje, eu entendi coisas que eu não tinha entendido quando eu li lá atrás, né? Esse fazia um tempo. Então, é um livro muito importante. Até eu vou ver se a gente não consegue reescrever ele, né? Então, gente, sejam bem-vindos ao nosso dia, novo dia.